Quando na palavra de Deus há uma manifestação de culto, dentro dessa condição que a palavra mesmo estabelece como culto, ela coloca uma ação profunda de transformação justamente dentro daquilo que o culto oferece, passa, movimenta. Porque se não tiver uma ação de culto, ela perde a eficiência do que se movimenta e se apresenta para Deus. Ou seja, o culto não é feito para nós. O culto não é nenhuma prerrogativa de uma construção, de certa forma, bem humana ou de necessidade humana. O culto ele começa, ou melhor, começava na antiga aliança com o sacrifício. Qual a diferença daquele culto para o nosso culto hoje? Absolutamente nada. Se nós não tivermos um sacrifício para começar um culto, não é um culto. Qual foi o sacrifício que nós apresentamos hoje como prioridade diante de Deus? Nós não viemos aqui, irmãos, apenas para entoar cânticos, nós viemos aqui baseados justamente na ação daquilo que Deus estabeleceu para nós, como uma definição de culto. Quando entramos, e então a ação daquilo que o sacerdote preparava, o holocausto, daquilo que também manifestava para o povo a cooperação, para que os homens de Israel chegassem diante de Deus pela particularidade da santidade, porque sem o sacrifício não há santidade. Embora na lei o sangue de animais encobriam, aplacavam os pecados, enquanto que nós preparamos um culto sem nenhuma resistência, sem nenhuma cortina, sem nenhum átrio que nos separe de Deus, porque a obra de Cristo nos proporciona o verdadeiro culto de ação para com Deus. Mas isso não é apenas quando nos reunimos. O culto ele continua na mesma prerrogativa de nossas vidas e na interação delas. Porque naquele tempo o povo se reunia para buscar a Deus e adorá-lo. Agora não. Agora o povo é reunido em um corpo e ele se reúne para o vínculo da sua identificação em Cristo. Ele não precisa mais de sacrifício, ele se une por causa do sacrifício. Mas ele não precisa se unir todos os cultos diante de um sacrifício. Ele se aproxima de Deus por um único sacrifício, e debaixo de um único sacrifício, ele permanece num culto por toda a sua vida. Porque nós, quando fomos ligados a Cristo Jesus, fomos batizados em um corpo e fomos chamados a um culto diante de Deus. Ou seja, a nossa vida é uma vida de devoção. A nossa vida, ela é a vida ministrada e manifestada pela ação de cultuar a Deus. O verdadeiro culto, ele não é uma contemplação. O verdadeiro culto não é um estágio, não é um momento. O verdadeiro culto é uma vida identificada que agrada a Deus em todas as suas ações. Cristo assumiu esta percepção e transformou isso, estabelecendo uma união completa. Ele se aproximou de nós e ficou, irmãos. Ele não nos abandonou. Ele mesmo declarou: eis que estarei convosco todos os dias. Quando ele se apresentou para o povo de Israel, o que ele fez?
eis que estarei com vocês neste lugar. E quando vocês, o povo, se reunirem no santuário, aqui no templo, então eu ouvirei o clamor de vocês daqui. Mas agora Jesus, na manifestação da amplitude da lei, nos coloca em uma vida de culto, em uma vida de adoração. Esse culto ministrado, onde estamos assentados, louvando a Deus em unidade, isso é uma prerrogativa judaico-cristã, que foi a manifestação que a igreja tinha para estar em unidade e demonstrar por essa unidade o aperfeiçoamento, o crescimento, a graça da manifestação dos dons dentro do corpo que é a sua igreja. Mas o verdadeiro culto não é vir bonito e cheiroso aqui. O verdadeiro culto é quando você está tomando banho na sua casa, pelado. Ou alguém toma banho de roupa aí? Ah, pastor, por que isso? Não existe distinção do culto. Com roupa ou sem roupa, permanece sendo um culto. Nós é que criamos no nosso estado uma posição de cultuar. Mas em Cristo Jesus foi nos dado uma ação de culto perene, eterno, em que nossas atitudes, quando dormimos, celebram o culto a Deus. Quando trabalhamos, celebra-se um culto a Deus. Quando está estudando, está fazendo o que for, a manifestação do culto, ela é uma ação arrojada de um desenvolvimento característico de unidade de fé. De unidade de fé, e não de ajuntamento de pessoas. O culto é a celebração da consciência de uma identificação profunda de necessidade. Irmãos, quando ouvimos o desafio missionário, quando ouvimos o pastor Rubens, a Aida, desafiando, eu às vezes questiono no meu coração como a igreja pode ficar adormecida a um apelo tão sugestivo. Será que precisava ter um apelo desses? Óbvio, precisa para que a gente tenha conhecimento, mas que igreja é essa que precisa ficar chamando toda hora para prestar um culto para Deus, que ela nunca sabe, ela nunca está preparada para celebrar um culto a Deus? Ela não tem consciência de que ela tem um chamado e que a vida dela é uma prestação de algo profundamente envolvente e a manifestação de uma palavra transformadora em todas as suas atitudes. Cabe a nós, sim. Cabe a nós a consciência de respondermos à altura à necessidade daquele que carece ouvir uma palavra. Qual é o chamado de um missionário que possa ter? Ele exemplificou aqui magnificamente. O que eu posso fazer, pastor? Você sabe abraçar? Você sabe amar? Pastor, eu sou uma pessoa mal amada. E vai morrer mal amada. Porque ninguém pode dar aquilo que não tem. Ora, nós recebemos em Cristo a glória de uma manifestação plena. Nós recebemos em Cristo a glória de uma vida triunfante. Nós recebemos em Cristo uma nova natureza. Nós somos os adoradores do Senhor em todo o tempo, anunciando um evangelho com graça. Se não for pra te servir, deixa aqui. Se eu quero